Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional está aqui, Godoy1x, te dá bônus em dobro. Para se cadastrar, moleza, cara, o link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, vocês baixam o XBet, tem no celular de vocês, na hora de realizar o depósito, faça com o nosso cupom para você pegar o bônus em dobro, a partir dali faça seu palpite vencedor. Aproveite o jogo de amanhã, LDU e Fluminense, você pode aproveitar no XBet com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Vamos lá, galera, vamos falar sobre essas vaias, passa pelas vaias do Pedro, mas eu acho que não é um caso isolado e exclusivo ao Pedro e que inclusive não pode vir a acontecer futuramente, eu acho que cabe a gente aqui entender. É muito fácil, seria muito simples se a gente fizesse, resumindo, de uma forma bem simplista, a gente ia falar que o Pedro foi vaiado porque as Gabizettes o vaiaram, o que é simplista e mentira, ou a gente pode chegar e falar assim, não, ele foi vaiado porque ele perdeu o pênalti. Também seria simplista e também seria mentira, porque a gente tenta sempre buscar aquela objetividade nas respostas. E alguns assuntos e algumas questões não são tão objetivos, são simples quanto parece, em que a gente consegue é isso aqui ou é aquilo ali. Sobretudo quando a gente fala de paixão, emoção, sentimento, futebol, torcida. Para começar, eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem enxuta aqui, para não pegar muita paciência aí de vocês, mas vai exigir um pouquinho de paciência. É um assunto tanto que complexo. Ele não começou ontem, ele não começou recente. Vamos pegar só uma questão que é importante. Primeiro, devemos tratar a torcida do Flamengo o que ela é. O que a torcida do Flamengo é? Ela é um fenômeno social. Se você ignorar que um clube conseguiu 45, 50, massa, milhões de torcedores que eu acompanho, que aquilo ali é um fenômeno social, você não está conseguindo entender o que é a torcida do Flamengo. E quando você começa a compreender esses aspectos, você percebe que é impossível uma aproximação ou um alinhamento de opinião dentro da própria torcida. E que essa torcida, que ela é muito grande, ela se trata de um momento, em alguns movimentos descontrolados, de em aspas, torcidas dentro para os seus movimentos naturais, né? Meio que tribos, porque é muito grande. Muito mais fácil você alinhar com uma torcida de 4 milhões, 5 milhões, do que de 45, 50. Então é natural e que haja muita polarização entre opiniões. E sobre esse aspecto de polarização, eu acho que a gente tem que ter um certo... Olha, tudo isso para falar para ver como o assunto é complexo. Porque a gente precisa passar porque é o hoje, cara. Existe um fomento pela polarização. Hoje você precisa entender que é 8 ou 80, você é recriminado se você não estiver no 8 ou no 80. Você é recriminado se você não acha que aquilo ali é preto ou branco. No futebol, entre as coisas menos importantes, o futebol é a mais importante delas, né? É craque ou bagre. Hoje, a sociedade na internet, ela te pressiona para você escolher um lado, seja em qual âmbito for. E com isso, o radicalismo, ele deita e rola sobre essa conduta com que hoje as pessoas são pressionadas a ter. No futebol acontece isso. E no Flamengo, querendo ou não, foi fomentado Pedro ou Gabigol e virou uma radicalização enorme dentro da própria torcida do Flamengo. Foi cultivado pela imprensa, eu concordo. Mas a torcida do Flamengo, ela retroalimenta essa questão e ela gosta disso, tá? Não foi a torcida do Flamengo que inventou essa situação, mas a imprensa ela só jogou ali a semente. Hoje ela não precisa fazer mais nada. A própria torcida do Flamengo, ela se autossatisfaz, né? É uma coisa impressionante. Dentro desse capítulo, a gente está falando de um atleta que é o Gabigol, que proporcionalmente ele também acaba se tornando um fenômeno social, né? Sobre a característica dele, sobre a personalidade dele, sobre a importância esportiva dele, sobre algumas relações extracampo dele, sobre uma identificação que ele tem com crianças. É comum você ver crianças fazendo, né, o Gabigol. Então assim, não é um atleta do cotidiano tão normal que a gente vê passando por aí. É um atleta que, até pela sua personalidade, pelo seu personagem, pela sua importância até, demora décadas para aparecer outros assim, porque é uma questão um pouquinho mais complexa. Ele tem muita rejeição. O Gabigol, ele tem muita rejeição. E ele tem muita rejeição, além das questões técnicas dentro de campo, que elas acabam contribuindo para isso, ele tem muita rejeição pela sua personalidade.
Não é de hoje que o Gabigol ele é visto de uma forma pejorativa por parte da torcida do Flamengo. Isso já acontece a partir do momento que ele não fazia todos os gols que ele deveria de fazer. Então o Gabigol não é de agora. 2020, 2021, 2022, fevereiro de 2022, o Gabigol foi vaiado pela sua torcida no estádio Newton Santos contra o Resende. Mas ele não foi vaiado porque ele foi substituído. Ele foi vaiado em cada momento que ele tocava na bola. Nós estávamos trabalhando nesse jogo. Então essa rejeição que tem ao Gabigol, ela já acontece. E o que vem junto com isso é o seguinte. Hoje, o Pedro ele está numa posição diferente da com que ele estava há alguns anos, que era um pouco mais confortável, entendam. Conforme o Gabigol ia perdendo seus gols, ia desperdiçando suas oportunidades, ia anunciando música, ia anunciando certas questões extra-campo que incomodam hoje um torcedor, por mais que esse mesmo torcedor ele romantize algumas relações, inclusive do Adriano, que socialmente elas são muito mais graves do que o que o Gabigol faz hoje. Mas ele mudou a forma de se ver, ou melhor, ele tem um olhar meio que seletivo. O Adriano era fofinho fazendo algumas coisas que ele fazia fora, mas o Gabigol aqui não. Então é aquela seleção que faz parte, é aquela impessoalidade, né? E aí o Pedro era visto como o quê? O salvador. Se o Gabigol perde dentro de campo aquele gol, se ele falha, se ele faz aquilo, o Pedro ele iria resolver. Então o Gabigol perdeu 3 oportunidades, o Pedro faria aquelas 3 oportunidades. Então o Pedro era visto como uma solução imediata para o causador do problema. Muito mal comparando, o Pedro era visto, ele é visto, né, agora que mudou um pouco, mas ele é visto como técnico novo quando tem um técnico na frente do Flamengo. O técnico ele é impopular, sempre substituições erradas, não ganha título por causa dele, ele não organiza. Perfeito. Se tirar esse técnico e botar o outro vai resolver. A gente está vivendo isso ao longo a cada 6 meses, não é isso? O próximo técnico é sempre melhor? No caso quem está de fora é melhor. Quem estava de fora? O Pedro. Então, se o Gabigol ele não consegue, o Pedro faria. O que aconteceu com o Pedro? A gente está falando de construção da imagem com o torcedor. O Pedro superestimou o Pedro. É um grande atacante, é um atacante com uma característica muito diferente com o que tem no futebol brasileiro, mas ele não é tudo com o que se fala, falava-se que ele era, porque ele não jogava. Então era aquilo, quanto menos o Pedro jogava, melhor ele ficava, né? E infelizmente tiveram algumas decisões ao longo dessa passagem aí do Pedro no Flamengo lá atrás, que o cara não jogou nem a final da Libertadores. Flamengo precisando de gol, Renato Gaúcho não bota ele nem na final da prorrogação. E aí fica aquela, mas se tivesse o Pedro era ok, porque isso acaba contribuindo. O que o Gabigol acabou fazendo principalmente na temporada 2023, ele mesmo, por deficiência técnica, contribui para que essa narrativa de que ele não faz, qualquer um que esteja no lugar dele vai fazer. O próprio Gabigol o problema técnico dele se autossabota, né? A verdade é essa. Dentro disso ainda tem algumas outras relações. O que acontece é o seguinte, amigos. O Pedro agora começando o jogo, ele é titular, e tô dando a minha opinião tática, tá? Não tem que questionar. Se você vai utilizar esse esquema tático, inclusive que a gente viu no jogo de ontem, cara, é o Pedro. É pela característica, a gente já trouxe vídeos, inclusive, falando sobre isso. O Pedro acaba tendo agora uma análise do quê? Faça, você é a solução, você vai resolver. Começa a não fazer, o torcedor começa a olhar torto. Porque criou-se no imaginário de que o Pedro não perde gol. Quantas vezes vocês viram isso? Porque na verdade não é o torcedor não acha que o Pedro não perde gol. Na verdade o torcedor já tá de saco cheio do Gabigol perder gol. E cria-se uma fantasia na cabeça de que qualquer finalização é perder gol. Até quando não é perder gol, o perder gol virou banalizado. Hoje em dia as pessoas parecem não verem o jogo, não assistirem o jogo, não entenderem o jogo. Percebam, qualquer finalização que tenha gol, hoje, se o cara perdeu, se não fez o gol, ele perdeu. Não existe mais defesa, não existe mais mérito do goleiro, não existe mais deu tudo certo, mas ocasionalmente a bola não entrou, é sem perder gol. Então assim, virou tudo perder gol, e agora o Pedro tá sofrendo a mesma coisa. Ele perdeu algumas oportunidades, outras não aproveitou, poderia ter caprichado mais, mas tá virando aquilo. E aí o que acontece? Quem tá no banco é sempre melhor. E tem uma outra questão. Nem sempre o rendimento, ele é o que o torcedor do Flamengo tá exigindo, um rendimento, na minha opinião, até fantasioso, nem o Haaland consegue ter esse rendimento. Se vocês duvidam, vocês conseguem ter todos esses dados, todos esses números, basta fazer uma pesquisa, vocês veem qual é o aproveitamento do Haaland. Então assim, tá se mirando idealizando uma questão fantasiosa. E tem uma outra questão. Paralelo a isso, tem uma renovação do Gabigol. E aí também tem que, acaba se vendo que o Pedro,
se torna o rival do Gabigol. Então tem gente que tá ali que vaiou o Pedro porque o Pedro perdeu o pênalti. Tem gente que vaiou ali porque o Pedro tava, displicente, perdendo algumas oportunidades. Tem gente que vaiou ali porque não queria, né, que o Pedro batesse o pênalti, estava afim do Gabigol. E tem gente que tava ali porque vê o Pedro como um empecilho para que o meu atleta favorito renove o contrato. Também tem. Tem tudo ali. E sobre um aspecto agora, é extremamente delicado falar sobre esse tema e tentar compreender esse tema, porque vive sobre muita paixão e ódio. Ódio. O Gabigol é um dos atletas da história do Flamengo que mais despertou ódio dentro da própria torcida do Flamengo. A gente vê isso diariamente, a cada trabalho, a cada interação, a cada comentário. Hoje com a internet é muito fácil a gente ter acesso, né, e conviver com a opinião, porque a pessoa coloca... Então a gente vê manifestações desse tipo. Agora, o que eu acho muito curioso sobre esse tema e sobre essa rivalidade, né, enfim, e agora essa manifestação do torcedor, que tem muitos, sei lá, chamam como quiser, comunicadores, influenciadores, como vocês quiserem, estão se fazendo de bobo. Ah, que absurdo isso! Mas eles fomentaram essa rivalidade. Eles induziram essa rivalidade, que ela já está sendo refletida hoje na arquibancada, mas ela está há muito tempo. Mas agora está se fazendo de bobo. Ai, não é bem assim. Nossa, o que é isso? A torcida do Flamengo, ela foi mal educada a isso, ela gostou disso, ela alimenta isso, e a gente vê a cada partida, e não começou agora. Com Pedro começou agora, mas não começou agora. E para finalizar, ainda sobre esse aspecto de comunicação, e eu sempre alerto a vocês, a comunicação do Pedro, ela é muito inteligente, ele é uma comunicação que trabalha muito bem ali a imagem dele, que ele consegue tá muito bem alinhado a essas questões. Não é à toa, não foi uma coincidência que ele já participou ali da zona mista, né, para falar sobre o assunto, para não deixar crescer, e certamente eles vão tentar alinhar para que não cresça tanto, né? Porque, obviamente, um atleta ser vaiado porque perdeu um pênalti ou porque jogou mal uma partida, a gente vê que é desproporção. Tá desproporcional, sem dúvida nenhuma, mas é isso, galera. É Flamengo, envolve paixão, envolve Gabigol, e por mais incrível, cara, que possa parecer, é a realidade. Envolve ódio. Um grande abraço a todos vocês, se cuidem, tamo junto, valeu.